Tá ouvindo bem, Walter, aí? Alô, alô, alô? Alô, Flávio, tá me ouvindo bem, Flávio? Tá chegando bem o som aí? Para nós aqui tá, para mim tá bom o som. Tá bom, então, vamos lá. Pessoal, aula 789, Eclesiologia Neotestamentária. A gente está estudando os fundamentos da igreja, ok? O Valdir, cadê o Valdir e a Mari? É, será que também esqueci igual a Renete? Meu Deus do céu. Cadê? Dá um toquinho. Ô, irmão, o que tá acontecendo, irmão? Tá batendo na irmã, hein? Isso aqui não, irmão. Misericórdia. Deu um tapa ali. Amém. Ok, vamos lá, 789. Deixa eu marcar a apostila para a gente ganhar tempo. A gente vai trabalhar hoje o fundamento da igreja. Vou aumentar aqui para vocês de casa o telão. Eita, foi demais agora. Foi muito. Ok. Os fundamentos, então. Aula 7. Só conferir aqui em cima rapidinho. Eita, Jesus. Vamos lá. Vocês nunca se deram bem, estão brigando agora? Vocês nunca se deram bem, estão brigando agora? No Nordeste fala assim, no Nordeste. Vocês nunca se deram bem, estão brigando agora? No Nordeste é o contrário. Quando o carro bate assim, ó, um carro bate no outro com muita força, ele fala assim, será que bateu? Ele falou assim. Ok, vamos lá. O nome da igreja foi dado pelo seu fundador. A terminologia igreja foi elencada. Presta atenção, não é igreja católica, é igreja. O nome igreja, não é católica. Foi elencada pelo próprio Senhor Jesus em uma das suas interpelações com os discípulos, tendo Pedro a declaração do mesmo com base em Mateus, assim está registrado. Pois eu também te digo, tu és Pedro. Gente, eu dei essa aula aqui. Eu dei essa aula aqui. Rapaz, é porque eu tenho duas turmas com essa matéria. Ah, não, está aqui os versículos bíblicos. Não, já deu. É a última aula hoje. Então é 10, 11 e 12. 10, 11 e 12. 10. Vamos lá, então, vamos para 10, 11 e 12. Pessoal de casa aí, pega a apostila 10, 11 e 12. Vamos lá. O fundamento da comunhão. Aí sim, aí sim. O que foi? É. Pois é, não, eu entendi o que eu vi. Eu lembro que nós falamos sobre esse nome aqui. Discutimos essa matéria aqui. É ruim, né? Você tem 4, 5 turmas ao mesmo tempo. Aula 10, então. Aula 10, pessoal. Aula 10. Eclesiologia neotestamentária. A figura da igreja associada à comunhão da casa tem uma conotação de agregação familiar, e isto também é a igreja. Aliás, isso é a igreja. Jesus chama o Pai, une a igreja e chama de morada, o habitar de Deus entre o seu povo. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Jesus trabalhou essa ideia para distanciar-se do sistema de castas e classes romanas. Olha que importante isso. Daqui a pouco eu falo sobre isso aí, tá? Também a figura do Deus lá no Olimpo e o povo lá embaixo. É isso mesmo. Eu estive na Grécia lá. Acostumado aqui no Brasil. Eu estive na Grécia lá em cima Acrópole, embaixo aqui, né, o Areóspagos, que é o Areópago. Era o Deus do Olimpo lá em cima e o povo aqui embaixo. Então Jesus quis quebrar, gente. Não, Jesus, rapaz, Jesus é demais. A gente lê essas coisas e a gente pega aquela mensagem, gente, o Senhor está em nós, a bênção, é o Pai e Filho junto na gente. Também, mas num resgate histórico,
Ele está detonando o Olympus e o povo, a divindade e a humanidade. Porque era um Deus intocável. Lá, sabe? Quando Deus queria se fazer vir para a humanidade, ele queria vir, aí vinha com outro personagem. Agora o Senhor está. O real Deus, que é o maior Deus, meu real Deus, ele fala agora: Pai e eu viremos a ti e habitaremos em você. Rapaz, por isso que é primeiro século, meus irmãos, era difícil entender, Alberi. Como é que pode o Espírito Santo entrar em vocês? Espírito Santo? Não, isso não existe. Você é um pecador sem Deus. Mas essa é a maravilha do Evangelho. Não foi fácil essa transição. Ok, também a figura do Deus lá do Olimpo, é isso mesmo, acabei de falar, né? No caso, Emmanuel. Qual foi a primeira palavra que o anjo falou para Maria? De ti nascerá o Emmanuel, o Deus conosco. Não foi fácil essa transição, pois Roma operava em um sistema de cultos dos lares. Jacobello afirma que tanto as fontes literárias quanto as arqueológicas mostram que os lares estavam bastante presentes no dia a dia dos romanos. Seu culto desempenhava papel primordial, pois desde os ritos do período arcaico, os lares representavam a proteção e a continuidade da família. Não sei se vocês sabem, mas Lares é um deus romano. É o lar. Por que é a lareira? Me explica o que é lareira? Hã? Isso. E aí tinha a lareira. Por que lareira? Do Deus Lar. Por que do Deus Lar? Porque oferecia sacrifícios. Com o tempo ela virou aquecimento. Mas a lareira era o altar, o Deus Lar. Olha aí, gente! Vamos para a escola! Vamos para a escola! O lar, os lares, culto nos lares, era o Deus romano, o Deus da família. E a lareira era um altar de sacrifício. Com o tempo deixou de ser sacrifício e virou aquecimento. Mas continuou sendo lareira. Eita, que é bom seminário com essas coisas, né? O ponto da comunhão era essencial. Paulo escreve aos irmãos de Corinto e na sua fala deixa entender que a igreja, sim, possuía um lugar reservado para congregar. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20. Esse povo de Corinto só dá problema para Paulo, cara. Os corintianos é fogo. Não, note a expressão em um só lugar. Esta linha de afirmação nos leva a entender que a eclesiologia proposta era centralizada em grupo macro, grande ajuntamento, e também em grupos mini, as casas. De certa forma, o fato de ter como reunião em um lugar nos traz a ideia da disciplina e o caminhar juntos. A igreja não era dispersa, ela juntava para adorar e conhecer a Deus. Um fator preponderante era que Roma e demais civilizações, por ela influenciada, possuíam o costume de reuniões pagãs em casas. Inclusive, a palavra lares, acabei de falar, era o nome de uma divindade romana. Eles tinham sacerdotes, sacerdotisas, faziam oferendas nas casas. A igreja nasceu sob esse contexto cultural e usou da mesma ferramenta, só que dessa vez plantando o reino de Deus. Então, presta atenção, pessoal. A gente pensa em templo hoje, quando fala em templo, a gente pensa aqui, né? Na igreja, né? Só que naquela época não era costume, tá? Os templos que tinham era um só, às vezes no país inteiro, um só, que era de um deus da divindade e que só entrava lá sacerdotes. Então, quando a igreja nasceu, ela não tinha assim como nós agora, porque não era costume, não tinha ideia. Isso vai acontecer aqui, ó, quando a mulher de Constâncio, a mãe do Constantino, em 343, ela começa a construir, ela falou assim, já que nós somos crentes e os gregos têm seus templos, o nosso Deus também tem que ter seus templos. Aí construiu os templos nos locais onde aconteceu a anunciação, o nascimento, tal, a ressurreição, que é o Santo Sepulcro. Com o passar do tempo, lá no século VI, a Igreja Católica começou a erguer templo em nome de santos, né? Santa Maria, Santo André, Santo São João, Paróquia de São Pedro, virou a Basílica depois. Tá vendo que é um negócio assim?
É que a gente está aqui 2.000 anos depois, né? Quem nasceu naquela época, era a visão que tinha era essa, não tinha igrejas assim. Então as casas, pode. Ah. É, teve uma deforma. É, teve uma deforma. É assim, com o passar do tempo, ela foi enfiando coisas. Por exemplo, a encíclica papal desfazia o que a Bíblia falava. A Bíblia falava uma coisa, o Papa escrevia outra, que ele é o Papa, ele é o Cristo, então ele pode mexer na Bíblia. A infabilidade papal. Agora veio o Papa e perdoou, né, os papas aí. Opa, a Renete chegou. O Walter até voltou aqui da tela, ó. Tá piscando na tela. Ô, Walter! Olha lá. Ele tá assim, ó. Ele tá com a mão pro céu assim, ó. A igreja foi fazendo, por exemplo, oração pelos mortos, o purgatório, que para mim é um cachorro cheio de pulga, né? O purgatório. O purgatório, oração pelos mortos, acender vela para iluminar o caminho da eternidade. E aí vai. A reza, o terço. Gente, aí foi enchendo de coisa, né? Ok. Comunhão como padrão de firmeza cristã. É, uma. Bem-vinda, irmã Renete. Deus abençoe. Volte sempre, tá? Como é que vamos dizer? Vamos lá. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Tadinha. A comunhão. E traga mais 10. A comunhão como padrão de firmeza cristã. Uma das maiores primeiras perguntas que nos fazem é: onde você mora? Se temos um endereço, temos pés no chão e passamos confiança. Quem mora em uma casa possui direitos e deveres. Não se sabe se uma casa resistiu onde os seus moradores viviam a revelia. Quando as pessoas se comprometem a um local, lugar, a se encontrar, a congregar, manifesta seu sentido de ser e de pertencer. A Bíblia alerta para esse princípio de congregar. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos, está em Hebreus, ó, o amor, as boas obras, não deixando a nossa congregação. Esse papo que eu ficar em casa, entendeu? Olha aí, ó. Como é o costume de alguns. Rapaz, naquela época, hein? Antes, demonstrando uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10, 23 e 25. É importante. Rapaz, Beni, a Bíblia é fantástica, né? Tá tudo aí, cara. Não tem que inventar nada. Tá tudo aí. Olha, nessa época, tem 2.000 anos aqui, ó. Tá acontecendo hoje. Eu cultuo em casa, também com Deus em casa. Mas e a comunhão, e o estar junto? O partir do pão, o ouvir a palavra, orar pelos irmãos, receber oração, tudo faz parte da comunhão. É importante salientar que o próprio Senhor Jesus destaca a figura da casa, ao mencionar o termo aos cambistas do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que neles vendiam e compravam, dizendo: está escrito, a minha casa é a casa de oração, mas vós fizeste dela covios sateadores. Ani Knesset, Ani Bet Knesset, ele falou. Lucas 19, 45, 46. Mi casa é casa de oração. Vamos lá. A última parte aí. A comunhão como base de ensino. Uma herança judaica foi a cultura de estar em volta da palavra do Senhor, Yahvé. Desde o costume desenvolvido por Daniel no cativeiro babilônico, depois transformado em liturgia na sinagoga. Os judeus ficavam em volta da palavra. A igreja assimilou aos pés de Jesus, depois sob a autoridade apostólica, mas arrefeceu a partir do século IV. Veja que há dezenas de versículos que evocam casa como local de reunião. Assim, pois, era o costume dos apóstolos, estar em casa dos irmãos ensinando
administrando, servindo a Deus, explicando as Escrituras. Gente, essa primeira parte da aula é para entender a eclesiologia neotestamentária como uma ideia do que nós temos que copiar hoje. Eu vou repetir. O templo hoje é necessário pela agremiação. É necessário. Então não dá para colocar, às vezes, todo mundo numa casa só. Mas não é a ênfase da igreja. A ênfase são as casas. E é o que eles tinham nessa época aí. Aqui tem uma coisa que eu queria cobrir ainda. Deixa eu botar aqui só um pouquinho atrás aqui para mostrar aqui o texto com vocês. Ok. Muito bem. Tanto Israel quanto a igreja, Israel ficava em torno da Torá e a igreja em torno das cartas apostólicas. A palavra de Deus sempre foi o centro do culto cristão ou do culto judaico. No caso dos deuses, a Torá. Tanto é, gente, que eles não liam Reis, não liam Crônicas, não liam Esther, não liam nenhum desses. Eles liam a Torá. A lei, agora, lá entre eles disseminavam a Bíblia, né? Mas na sinagoga em si, na liturgia da sinagoga, era a Torá. Quando vem a igreja, ela pega a Septuaginta, que já está traduzida, né? E aí vai usar a Septuaginta, mas vai usar também as cartas apostólicas. Qual que é a ideia aí? Em todo tempo, em toda época, a palavra de Deus foi o principal cerne. Aí eu estava numa reunião aí, eu viajo muito, né? Eu passo cada coisa. Fizeram um louvorzão lá, louvorzão. Aí falou, agora vamos já fizemos um louvorzão, e agora o pastor Eliseu vai orar para encerrar. Eu falei, não, pode sentar todo mundo, pode sentar. Ninguém vai morrer daqui meia hora, vai? Senta todo mundo. Bíblia, vamos abrir a Bíblia. Palavra. Culto sem palavra é reunião. Tem que ter palavra. Mínimo que seja, um texto bíblico, é culto. Se for reunião, tudo bem, vamos cantar, é um aniversário, é um comício breve, vai, é culto. Se usou a palavra culto, vai ter que ter palavra. Aí eles sentaram, os jovens sentaram, e o pastor falou assim, irmãos, nunca mais me faça aqui um culto desse. De só cantar e não ter a palavra do Senhor. Aí eu preguei lá em 2 Reis, capítulo 18, sobre o altar de Elias. Eles ouviram a palavra, porque não tem como, tem que ter a palavra para a gente. E olha, gente, vem cá. Quantos anos a gente vê, ó, aqui a maioria foi criada na igreja, né? Se o disser aí, né? Acho que a Renete também, que é o Biri, né? Eu fui criado na igreja. Gente, a gente ouviu Bíblia a vida inteira. A gente não se cansa de ouvir, cara. Não se cansa, é uma coisa que... Não... Ó, se você vier no culto que não tem nada, só a palavra, já deu. Não estamos pesando nada, assim, tipo... Mas é ela que é o que... A gente faz o culto, a gente recolhe a oferta e espera a palavra. Mesmo quando o irmãozinho vai ali, não faz tão bem feito, a gente tá bem. E quando ela vem e alimenta a gente? Quantas vezes saiu daqui, gente? Fala, essa palavra, estava precisando dessa palavra aí. A gente se alimenta todo dia disso, né? Então a igreja cristã, ela tem como centro a palavra. Alguém diz assim, um tema assim, agora vamos para o momento mais importante. Eu também não entendo que seja mais importante. O culto é importante. Tudo no culto é importante. Mas a palavra tem o seu lugar. Ela é cativa. Tem o seu lugar. Ok? Vamos à aula 11. Ok, pessoal? Aula 11. Pronto. Agora vamos para o governo. A gente já entendeu na primeira aula aqui, hoje, a ênfase da igreja nos lares, até porque era um costume de Roma. Era um costume pagão, a igreja usou aquele costume para fazer diferente, tá? Agora, vamos entender a questão do governo. O governo eclesiástico. Alguma pergunta até agora aí, gente? Não? Alguma participação? Em casa, alguém em casa aí? Deixa eu ver se tem chat aqui. Não tem nenhum, não. Só a Cris que deu um ok. Muito bem. A Cris está de oração, né? Adolescente sempre tem um problema, né? Uma espinha, uma coisa assim. Vamos orar por ela para ela ficar bem. Vai ficar bem, em nome de Jesus. Ok, vamos lá. Vamos para o governo eclesiástico, então. Ao longo da sua história, a igreja se organizou em proposta de liderança que, com o passar do tempo, designou forma de governo eclesiástico.
Através do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, o que nos parece plausível era uma igreja liderada pelo Espírito Santo, coordenada por um conselho de apóstolos, porém ouvindo para o direcionamento da comunidade. Vamos abrir o texto? É importante esse texto aqui. Vamos lá. É Atos capítulo 6. É interessante esse texto, tá, gente? Porque a igreja está começando ali. Atos capítulo 6. Vou pegar aqui rapidinho. Quem está em casa aí, tiver uma Bíblia perto de você, tiver algum crente em casa aí com a Bíblia perto. Vamos lá. Atos 6, ó. Atos 6, versículo 1, ó. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração. Quer dizer, a igreja cresce os problemas também, tá? Murmuração dos gregos contra quem? Os hebreus. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Tá? E o que está vendo aqui? Acepção de pessoas? Segregação? Né? Panelinha, né? Olha aí, igreja cristã. Aí, ó, panelinha cristã aqui. Panelinha no começo da igreja, panelinha, que isso não existe. Agora, olha aqui agora, Biri. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Mas nós, ó, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. Você vê aí, ó, uma liderança episcopal ao mesmo tempo congregacional. Número 1, eles tinham crescido, sim ou não? Beleza. Número 2, eles tinham agora um problema, sim ou não? Número 3, eles encontram a solução, sim ou não? Número 4, eles organizam a igreja. Já aí houve já uma organização. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente está aqui fazendo aqui a apostolado, também está orando, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar o pessoal para nos ajudar nisso aí, que era a ideia grega da eclesia e dos diáconos. Os diáconos, a eclesia, o presbiterum. É isso aí. A igreja foi importando. Veja que a igreja não foi inovando. Ah, vamos inventar aqui. Não, ela pegou o que tinha e readequou. Readequou. Adequou. É que eu estou falando muito espanhol e eu perdi um pouco português. Eu falei muito espanhol essa semana aí. Eu cantei lá em espanhol, você viu lá? Eu cantei lá com o pessoal cantando comigo. As criancinhas dando risada e me corrigindo. Havia também uma forma de pastoreio através de presbíteros em uma organização regional casa-cultos. Com o advento da reforma protestante, a partir do século XVI, as igrejas evangélicas desenvolveram maneiras de liderar e distanciavam do sistema católico episcopado centralizado em um líder maior. Inclusive, temos igrejas no Brasil que tem vários presbíteros, né? Na verdade, biblicamente, não era assim. Era um presbítero por cidade. Ao presbítero que está em Listra, ao presbítero que está em Corinto, ao presbítero que está... Era um supervisor na cidade e ele tinha líderes, né? Mas aí o pessoal fez uma releitura aí. Que não é errado não, tá, gente? Não estou falando que é errado. O episcopado é uma forma de governo eclesiástico, encontrado em várias tradições cristãs, onde a liderança da igreja é exercida por bispos. Na estrutura episcopal, os bispos são responsáveis pela supervisão espiritual e administrativa de uma diocese ou região geográfica específica. Eles geralmente são ordenados por outros bispos e são considerados os sucessores dos apóstolos, mantendo uma linha de sucessão que remonta aos tempos bíblicos. O episcopado é caracterizado por uma hierarquia clara, onde os bispos exercem autoridade sobre os padres e diáconos e suas dioceses. Muitas vezes desempenham um papel importante na definição da doutrina da governança da igreja. Não é, eu estou falando aqui meio católico, mas é porque está na matéria. Eu estou dizendo o que acontecia naquela época. Viu? Hoje não. Hoje é pastor, tem bispo, tem pastor embaixo do bispo e tal, pá, mas é só fazer um remetente da época, senão eu acho que eu estou ensinando. Tem bispo. Tem bispo e tem presbítero local. Só que no pensamento hoje, mas na Bíblia é um só, bispo, presbítero, mesma pessoa.
É o que preside. É o que preside. É o que preside. Ou o bispo de Almas também falava, que seria o pastor. O termo pastor, século XIX, tá? Até o século XIX não tinha esse nome. Era pastor de Almas, falava. Pastor de Almas. Não tinha o pastor da igreja. O pastor de Almas, né? Ok. O governo congregacional. Esse sistema opera sob a direção diretamente do povo. Aí, ó. Orientado por uma assembleia de membros da igreja local, que é o caso da Batista. Nesse modelo, a igreja toma decisões e é uma atitude soberana em termos de definição de liderança eclesiástica. Uma exigência é que os que decidem sejam membros plenos da igreja local, e esses possuem o direito de voz e de voto. Suas decisões incluem tanto administrativa como orientação cristã. Os pastores também são submetidos às decisões deste grupo, através da eleição, tá vendo? Nesse caso congregacional, o grupo é maior do que os pastores, eles se mandam na igreja. Apesar apenas uma preocupação com esse sistema é que, sendo os membros uma autoridade soberana, corre-se o risco de líderes locais influentes formarem blocos de interesse, e assim pode haver manipulações. Com esta forma de governo, o pastor não possui autoridade plena. Ele é mais um orientador espiritual que cumpre suas tarefas de cuidado do rebanho. Embora haja evidência deste governo ter aparecido com momentos pontuais da igreja, porém eclodiu com força no século XVII, incentivado pelo puritanismo. Por quê? Vamos lá. Esse sistema até então não era exercido pela igreja, tá? A igreja era episcopal, um líder central com um conselho determinando o que tem que fazer. O povo só era constado a esse nível de tudo bem. O governo que vem aí, que é o congregacional, ele nasceu no século XVII porque era o reclame da época. Os iluministas, não os Illuminati, tá? Os iluministas, do iluminismo, né? Que é outro grupo. Um faz parte do outro aí. Os iluministas, os antimonárquicos, eles não queriam a figura do rei. Os reis estavam dando muito problema. Porque nascia um rei, aí ele tinha que ser rei porque era filho, mas o cara viu com a cabeça esquisita, bagunçava tudo, então os caras estavam cansados de rei. Falou, gente, não, vamos parar com isso. E a igreja não pode seguir isso, não. Tem que ser a hierarquia lá que mandou. O povo tem que chegar no consenso. O que vocês acham? Uma democracia, né? Né? Democracia. Democracia. Então, no congregacional, as igrejas decidem. É um sistema interessante. Não é, a questão aqui não é que é certo e que é errado. São sistemas. A Igreja Batista é assim. De 4 em 4 anos, o pastor entrega o cargo, eles convidam vários pastores para pregar, a igreja olha, vamos continuar com os pastores aí. Aí vota, não, vamos tirar, colocar outro. Aí vota, eles que tiram e põem pastor. Deixa o pastor determinado tempo na região, eles mudam de propósito, o pastor não exerceu aquela... Exato. Quem faz isso é a... Não, quer dizer, a igreja faz aí. Uma igreja faz. No cada sistema tem o seu problema. No caso episcopal, o cara pode ficar autoritário. Tinha um pastor nosso que era tão mandando, que quando ele passava, ele cantava assim, ó, agindo eu, quem impedirá, agindo eu. Então, o episcopado é assim, o congregacional pode ocorrer esses bloquinhos, fazer bloquinhos, manipular a votação. Você quer que eu mate a charada? Tem que ter o Espírito Santo, rapaz. Ele tem que, né, conduzir a igreja. Então, vimos até agora o episcopal, vimos o congregacional, agora o representativo, tá? No sistema de governo presbiteriano, um conselho é indicado pela Assembleia de Membros, que os representa. Aí já é diferente, tá vendo? Agora o povo indicou alguns homens, ou mulheres, não sei, mas que é mais homens lá. Portanto, é um sistema que emana do povo, mas com um grupo menor que é representativo, em nome dos membros que tomavam as decisões. Tipo assim, ó, vai comprar um prédio, aí reúne a igreja, a assembleia. Mas, tipo, vai comprar um carro, não precisa da igreja. O conselho de presbítero pode resolver uma cortina. Né? Então, eles são ali mais para evitar que tudo se passe pela assembleia, né? Vamos comprar agora papel higiênico leve. Vai passar pela assembleia, mas é assim. Mesmo assim, há situações que só decide através de Assembleia Geral de Membros.
Por exemplo, a decisão de aprovar o pastor local vem da indicação dos presbíteros ou presbitério. Todavia, essa decisão de ser aquela pessoa, o pastor local não compete ao presbítero, e sim ao voto da maioria. Então, o presbítero traz e a pessoa apresenta, né? Por outro lado, uma vez eleito, o pastor terá que lidar com o conselho, que, em termos de liderança eclesiástica, é maior que a autoridade pastoral, inclusive nas decisões administrativas. Da mesma forma que os congregacionais, os presbiterianos, são frutos do movimento puritano. E agora o governo episcopal. Mais uma pincelada. Este é o mais conhecido como governo centralizado. Nesse sistema, os ministros principais da igreja são os bispos. Segue-se uma hierarquia onde outros ministros são presbíteros, evangelistas, diáconos. Agora a igreja evangélica, tá? A primeira vez eu fui na igreja católica lá. Diáconos, um dirigente exerce uma liderança mais ampla. Assim como os congregacionais, nesse sistema episcopal o povo tem voz e voto. Também há a presença do presbitério. No entanto, a assembleia de membros, na maioria das vezes, é convocada pelo pastor para corroborar ou impedir uma decisão pastoral. O presbítero funciona como um conselheiro do pastor nas questões espirituais e disciplinares de correção. Já os diáconos auxiliam na parte administrativa. O colégio episcopal é o responsável pela gestão do sistema. Então, vamos lá, pessoal. Vamos colocar um exemplo aqui. Vamos analisar a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é episcopal, é representativa ou é congregacional? A de Série teve tempo lá. O que você acha? Episcopal, episcopal é o governo centralizado. O pastor manda tudo. A turma fica pianinho. É consultado, tá, mas na verdade a decisão vem de cima. O congregacional, o pastor não manda muita coisa, é o povo que manda em tudo. O representativo é um grupo que representa o grupo assim, menor, que representa o maior. Tem hora que a Assembleia de Deus se comporta como episcopal, tem hora que se comporta como. A maioria é verdade. Na Wesleyana também. É o campo, né? E a convenção. Mas a convenção não manda, não. A convenção é só para agremiação. No caso do Wesleyano, o concílio manda. O concílio manda. O concílio é maior que o bispo. Eu sei que para trocar de pastor lá é a igreja é consultada, pelo menos isso. Mas no normal o pastor faz, desfaz. Tem um pessoal que apoia. Ele às vezes tem uma decisão para não tomar sozinho. Ele amarra com os presbíteros. É o caso do Wesleyano também. A plenos, é tudo junto, né? Tem hora que a gente. É. O importante é que tem uma liderança. É. Pergunta para mim sim, qual é o melhor sistema? Pergunta para mim, qual é o melhor sistema? Pergunta para mim, qual é o melhor sistema? Rapaz, o melhor sistema é o seguinte: é você transitar entre eles. Há momentos que o pastor tem que tomar uma decisão firme, que não depende de igreja local. Há momentos que o pastor não pode tomar uma decisão sozinho. Ele tem que procurar um conselho, se reunir. Gente, o que vocês acham? Me ajudem. Há momentos que nem o pastor, nem o conselho, a igreja precisa se mobilizar. Então, o melhor governo que tem, primeiro é o Espírito Santo, como a Dissele falou, e um pouquinho de cada um ir lidando. Porque se você só se concentrar no congregacional, tá bem, algumas igrejas usam, mas fica só os irmãos, a igreja faz o que ela quer. E se essa igreja é espiritualmente madura, toma decisão precipitada? Se for só representantes, é um grupo que manipula o pastor e a igreja. E se for só pastor, é autoritarismo. Então, um pouquinho de cada um. É, o presbitério. Sim. Você é presbitério lá? Isso. Aham. Sim.
Sim. Vamos em frente. Ok, continuando então aqui, aula número 12, encerrando a matéria. Semana que vem a gente começa então a matéria Eclesiologia Fundamental. Ó, estamos chegando ao final, hein, gente? Aí vai vir hermenêutica, exegese homilética e missiologia. Terminou o curso. Gente, fiquem firmes, vai ser uma formatura legal. Hã? Tem mais, não, tem mais 3 ainda. Mas, ó, vai ficar legal, são 12 alunos, vai ficar uma formatura boazinha. Fica legal. Hã? É, é, tem que ter um ajuda de cuidar com o ajuda do meio. Vamos lá, atenção. Voltando aqui à apostila, aula número 12 agora, tá, gente? Encerrando a matéria. Conclusiva, como comunidade local. Posição de testemunho. É preciso ir além da comunhão. Embora o bojo da igreja seja a comunhão, entretanto, não podemos correr o risco de dar uma super ênfase na comunhão e ficar trancados dentro de 4 paredes. Aí também, aí já é outro lado, né? A igreja neotestamentária saiu às ruas e proclamou o reino de Deus, onde sua maior e mais poderosa arma foi testemunho cristão. E esse mover da igreja impactou aquela geração. A ação do Espírito Santo era tão forte que as pessoas não temiam ser levadas à morte por causa de sua fé. Que fé forte e profunda. Atitudes, valores diante de uma sociedade corrompida. Assim, mais do que nunca, valorizar a comunhão, mas para que isso aconteça, cada cristão deve estar consciente de sua responsabilidade da evangelização sob a égide do bom testemunho. Pessoal, eu quero passar para vocês um presente. Eu fiz um musical, sabe aquela música? Sempre vou lembrar da coragem do amor. Essa música é a última desse musical. Eu montei um musical completo. É minha. Deus me deu essa canção. Ela é a última que encerra. Eu vou mandar para vocês agora aqui no grupo uma coleção com 10 músicas contando a história da igreja, como ela viveu aquele momento ali. Pela música, você vai ver o diálogo dos irmãos dentro das casas, o apóstolo Paulo dizendo, gente, ó, Roma vai se levantar. Vocês vão ver a hora que eles vão caminhar para o Coliseu Romano. Vocês vão acompanhar eles nas celas, o caminhar até o pátio. Esse musical tá lindo. Então, essa é a última. São 9 músicas antes, em memória. Em memória. Ai, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Eu vou mandar agora no grupo para vocês lá. Os de casa pode pegar também aí. Olha, esse musical, ele vai contar a história da igreja primitiva, como ela se comportou. Você vai caminhar comigo no musical, vendo a música vai te fazer ver uma cena na cabeça. Interessante. Deixa eu ver aqui, rapidinho aqui, já vou passar para vocês. Acho que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Musical Adoração dos Mártires. Memória. Pela terceira vez, ó. É. Ah, sim, a Dicele é esperta, né? Rapaz, a Dicele, ela é muito esperta. Eu gosto dela porque ela é muito inteligente. Ó, foi o coro, comigo todo o coro, tá certo, tá certo. Peço perdão, tá? Ó, tá aí no grupo aí, o musical, são 10 músicas, por favor. É, pa- pode abaixar aí, joga no carro para tocar na viagem, põe o fone de ouvido, você vai ver a igreja. Gente, é muito legal. Primeira música é a igreja nascendo. A igreja chegou e tal. Na segunda música, aquele negócio nas casas, essas comunhão e tal, a comunhão. Na terceira música, o pessoal repartindo os bens, a igreja tal, se comunicando. Na quarta música, Paulo dá um aviso, gente, ó, vou viajar, mas Nero vai se levantar, fique em oração.
Na quarta música, o presbítero anuncia que está indo para o último culto, porque está vindo a perseguição, os romanos estão invadindo as casas. Na quinta música, se não me engano, vai ter o último culto. Aí você chora, é demais. Esse nosso último culto, vamos nos abraçar. Sexta música, eles caminham para o Coliseu. A igreja vai caminhando para o Coliseu. Sétima música, lá nas celas, os presbíteros se levantam e pregam para os irmãos, enquanto vão sendo mortos, né? A mãe despede do filho. Sétima música, se não me engano, eles sobem a arena. Nero vai ver como é que eles estão, que estão morrendo todo mundo feliz, com um sorriso, eles morrem cantando. Que é isso que morre cantando? Gente, é um musical maravilhoso. Eu sei que uma igreja aqui perto, eu acho que é Florianópolis, uma igreja enorme, uma Assembleia de Deus enorme, vão fazer um musical com essa música, com teatro, esse musical aí, com teatro. É lindo esse musical. É a matéria que a gente está ensinando aqui agora. Ouça com calma, tá bom? É um presente para vocês, tá? Amém. Como diz lá no Sul, merece. Posição de influência social. É preciso que a igreja odierna viva Atos 2,47. E era o coração e a alma, isso é termo musical. E era um o coração, e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma dos que possuíam era sua própria, mas todas as coisas eram incomuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4, 32, 35. Aquela igreja mudou aquela sociedade. Gente, estou aqui arrepiado. Muito lindo. Aleluia. Em um mundo onde morrer é igual trocar de camisa, não havia amor, a não ser nos contos gregos. Surge um povo se reunindo, amando, abençoando, vivendo felicidade em meio a um tempo de profunda depressão. Uma igreja que faz o jus ao seu nome, à sua fé e à influência. O exemplo da igreja primitiva nos salta aos olhos, pois o mover sobrenatural de Deus era constante. Há um vislumbre em nossa alma ao ler, e tendo orado, moveu-se no lugar onde estavam assentados, reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, Atos 4:31. Veja que o texto revela o segredo, e tendo orado, moveu-se o lugar. O que moveu o lugar? O poder do Espírito Santo. E por que o Espírito Santo moveu? Porque a igreja orava. Se hoje o lugar não está se movendo, está faltando oração. A Bíblia confirma, e muitos sinais, prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unânimes no apêndice de Salomão, Atos 5:12. A cidade precisa reconhecer o sobrenatural de Deus na igreja. O texto ainda diz que depois que o Espírito Santo moveu o lugar, a igreja anunciava a palavra com ousadia e o número de discípulos cresciam. Ou seja, era uma sequência: oração, mover, ousadia. Vamos falar juntos aí? Oração, de novo, oração, mover e ousadia. Tudo está no âmbito da oração. A maior eclesiologia bíblica e equilibrada é aquela que impacta a comunidade. As pessoas veem a igreja, na igreja, elas veem, no caso de ver, né? Elas veem na igreja o sobrenatural de Deus, porque esta igreja ora, busca a face de Deus, prega com ousadia e espalha a santidade bíblica. Se a nossa eclesiologia não fizer diferença, a comunidade vai ruir e vai levar junto uma igreja fria, mórbida e sem vida. Nossos púlpitos precisam ser incendiados pelo poder do sobrenatural. A cidade precisa ser curada em nossas reuniões. Culto tem que ter a presença do Cristo vivo e o Espírito Santo se movendo, falando e abrindo novas portas. Igreja
de eclesiologia viva, avança, desafia o pecado, traz uma mensagem que vai de encontro a todo erro, levanta o abatido, destrói o poder das trevas, liberta o cativo, mostra o caminho, indica um novo horizonte. Se o evangelho que pregamos não quebra as correntes da morte, precisamos rever onde paramos e como devemos voltar ao propósito de ser uma verdadeira igreja, cuja eclesiologia transforma o pecador e muda o mundo. Glória a Deus. 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 Aleluia. Aleluia. A igreja primitiva continua sendo, né, o nosso maior exemplo. Quando eu vou a Roma, eu entro naqueles locais onde se reunia a igreja, porque o que eu acho legal é que ela deixou vestígios, né? Ela deixou a marca dela. Você entra nas catacumbas, lá tem uma corda para te guiar, porque há locais que você pode se perder, você morre lá dentro. E ali onde eu fui, em São Calixto, foi enterrado mais de 9 milhões de crentes. Eles faziam culto nas catacumbas. Hoje eu fico vendo a gente com transporte, carro na porta, ar-condicionado, cafezinho, um bom som, uma boa música, e o povo. Eu fico pensando a mim mesmo, às vezes, Renete, se era preciso vir uma perseguição, sabe? Será que era preciso voltar a sofrer de novo para dar valor àquilo? Esse povo se levantava de madrugada para ter seus cultos. Lá em Roma tem a Cecília, que a Igreja Católica canonizou como Santa Cecília. Ela era uma mulher rica e ela comprou a catacumbas, né? Roma tem várias, são cemitérios interessantes. E aí o imperador chamou, falou, olha, imperador não, o procônsul, você comprou é, uma, você comprou umas catacumbas, né? Um sítio de, mas tem muito vivo lá, hein? Tem muito vivo, não é para lá, não é para morto? Tem muito vivo lá. Quem é o líder de vocês? Eu não vou falar. Quem que coordena isso? Era o apóstolo Paulo. Não vou falar. Você vai perder a cabeça. O que vocês estão esperando? Corte minha cabeça. E cortaram a cabeça dela. Hoje tem lá a imagem dela com o pescoço cortado, né? Que é a Igreja Católica que fez, mas só para relembrar. Eu vi lá também as lamparinas judaicas, as romanas e as gregas, porque os cultos também eram cultos em sua própria língua, né? Próprio vernáculo. O culto demorava o tempo que a lamparina tinha azeite. Eles ligavam e ali ficava. O culto maior era o culto grego. A lamparina, não, grego? Era o grego. O culto menor era o culto romano. O judaico também era um culto grande, mas o grego era muito óleo. Colocava muito óleo para ter o mais culto, entendeu? E hoje eu fico pensando, eu fiquei sabendo aí, é, vou dar uma pausa aqui, porque não é bom falar isso aqui. E, e você percebe que uma igreja daquela época, que eles não tinham nenhuma provisão, sabe qual é a esperança que eles tinham? A esperança é que iam ser mortos, é que iam ser presos, é que iam ser comidos por leões. Eu fico pensando, Senhor, será que Cristo já voltou? Eu fiquei, porque que igreja é essa que a gente vê por aí, né? Do jeito que tá. Então, que a nossa oração é que nós sejamos crentes, né? Mais crentes ainda. Inclusive a nossa igreja, a partir da gente, da nossa família, né? Entender mais esse evangelho. Ou então, eu digo a você, já está em extinção há muito tempo. Já está em extinção e a gente está vendo só os ecos do que sobrou, né? Mas eu espero que não. Espero que a gente seja consciente, amém? Alguém quer participar, quer fazer uma pergunta, quer colocar alguma palavra? Aí em casa também alguém? Depois vocês ligam aí pro Valdir, né? Para foto deles aqui. Amém? Bom, pessoal, a gente está encerrando hoje a matéria. Nós temos agora a matéria, a eclesiologia fundamental, né? A próxima. É a próxima aula. Parece que vocês estão na Donep, essas duas? As duas?
A Flávia também? Não? Na Donep, quarta-feira que vem, não é? É, mas eu vou dar a matéria, você assiste depois. Tá bom? Amém, pessoal? Eu vou dar uma pausa aqui, falar uma coisa, eu vou encerrar aqui. Deus abençoe quem ficou até aqui na internet aí, glória a Deus.